Os piores reis de Judá. Ao longo do Antigo Testamento, testemunhamos Deus criar uma nação do zero. Como parte do plano de Deus, um rei foi levantado do meio do povo, e ele seria responsável por representar o próprio Senhor, sua justiça e bondade com o povo da aliança. Davi foi o principal de todos os reis, e igual ele, não houve e nem haveria nenhum outro. Na verdade, muitos reis falharam miseravelmente quando comparados a Davi, e demonstraram uma lamentável infidelidade ao Senhor. Já no reinado do sucessor de Davi, Salomão, Deus decretou que por conta da infidelidade do rei, Israel seria dividida em duas. Judá ao sul, formado por duas tribos e cuja capital seria Jerusalém, onde o templo do Senhor se localizava. E ao norte estava Israel, formada por 10 das 12 tribos originais. Com a divisão, 2 linhagens reais foram estabelecidas. Judá permaneceu fiel à linhagem de Davi, mas Israel teve uma série de reis de várias tribos e famílias. Apesar de não serem um povo unido, ambos os reinos estavam em aliança com o Senhor e deveriam viver em fidelidade, mas falharam. Israel parece ter se perdido muito mais rápido que Judá, mas ainda assim, nenhum dos dois povos foram irrepreensíveis, e muito disso era por causa dos reis que estavam governando o povo. Em nosso último vídeo, abordamos os 5 piores reis de Israel. Hoje, vamos conhecer os 5 piores reis de Judá, o reino sul. Vale ressaltar que essa lista é apenas um recorte de um período muito extenso, em que Judá contou com 20 reis no trono. Fique à vontade para comentar abaixo sua opinião. Qual o pior rei que Judá já teve e por quê? Em quinto lugar está o rei Jeoacás. Jeoacás foi o sucessor de Josias e teve um dos reinados mais fracos e medíocres de Judá. Ele assumiu o reino com apenas 23 anos de idade e, talvez por sua inexperiência, foi preso por uma nação inimiga, o Egito. Ele reinou por apenas 3 meses em Judá e morreu no Egito. Veja que situação. O rei de Judá havia sido sequestrado e alienado de sua própria terra. O faraó do Egito impôs um pesado tributo sobre Judá, uma vez que o rei estava em suas mãos, e exigiu 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Logo em seguida, o faraó sentiu-se no direito de nomear o próximo rei sobre Judá, e assim fez. O nomeado foi o irmão de Jeoacás, chamado Jeoaquim, que teve seu nome mudado para Eliaquim pelo faraó, como forma de exercer domínio. Em quarto lugar está Roboão. Havia muita expectativa do povo sobre Roboão, visto que ele era filho de Salomão e neto de Davi. Todo o território ainda estava unificado no início de seu reinado, e a nação ainda vivia a prosperidade econômica e militar que os antecessores de Roboão haviam cultivado. Porém, devido à sua falta de sabedoria, através de uma única decisão tola, o reino se dividiu em 2. Para sustentar o antigo reinado de Salomão, o povo estava sob altos impostos. Com a chegada de um novo rei, os líderes do povo foram pedir por uma diminuição na carga de tributos. Como um tolo, Roboão decidiu seguir os conselhos de seus amigos da corte, que cresceram com ele, e ao invés de diminuir, aumentou os impostos e ameaçou que seria ainda mais duro que seu pai. Jeroboão, então, liderou a independência das 10 tribos do norte, e assim o reino se dividiu em 2. Terceiro lugar, colocamos Jeorão. Ele assumiu o trono de Judá com 32 anos de idade, mas trilhou um caminho ímpio até ele, pois, para chegar nessa posição, foi capaz de matar seus irmãos, bem como alguns outros líderes, à espada. Além disso, Jeroão se casou com a filha do rei de Israel, Acabe. Acabe era casado com Jezabel, e juntos, ambos trouxeram muita destruição e tragédia para Israel, caçando e matando profetas do Senhor. Jeorão escolheu se aliar a esse governo sangrento. Durante seu reinado, Jeorão conseguiu perder 2 territórios de Judá, que se tornaram independentes. Nações estrangeiras invadiram Judá e sequestraram suas mulheres e filhos, roubaram o palácio e deixaram o rei sozinho. Em seguida, ele foi atingido por uma grave doença de intestino e perdeu sua vida em grande agonia. O reinado de Jeorão é marcado por uma profunda fraqueza e pobreza moral. Antes de continuarmos a nossa lista, se você está gostando do conteúdo do nosso canal, se inscreva e nos ajude a espalhar uma educação bíblica de qualidade. Em segundo lugar está o terrível rei Manassés.
Manassés iniciou seu reinado com apenas 12 anos de idade e permaneceu no trono por 55 anos. Ele foi um rei terrível, que amava todas as práticas detestáveis ao Senhor. Seu pai, Ezequias, foi um dos melhores reis depois de Davi, sendo responsável por reformas religiosas e por expulsar a idolatria da nação. Mas Manassés restaurou o culto a deuses estrangeiros, reconstruiu os altares que Ezequias demoliu e ergueu altares a Baal. Ele era adorador dos exércitos celestes e construiu também altares sagrados no templo do Senhor. Como um de seus piores feitos, Manassés queimou os próprios filhos em sacrifício, pois praticava feitiçaria, adivinhação e magia. Em punição, Deus levantou o rei da Assíria contra Judá. E essa investida foi tão violenta que Manassés chegou a ser preso, algemado e humilhado. Nesse momento, ele se arrependeu de seus pecados, e o Senhor operou libertação. Manassés retirou os deuses estrangeiros do templo e voltou a sacrificar ao Senhor, mas a postura do povo de Judá não foi restaurada, e eles continuaram na idolatria. Em primeiro lugar está o rei Acás. Ele assumiu o trono com apenas 20 anos de idade e também foi um rei terrível para Judá, se assemelhando muito com os reis idólatras de Israel. Acás assumiu as práticas abomináveis das outras nações, ofereceu holocaustos e queimou incensos nos altares idólatras, colinas e abaixo de árvores. Ele também sacrificou seus filhos a deuses estrangeiros, provocando a ira do Senhor. Duas nações se levantaram contra o reinado de Acás, a Síria e Israel. Apesar de não terem derrotado Acás, fizeram inúmeros prisioneiros, dentre os quais estavam meninos, meninas e mulheres. Se não fosse pela intervenção de um profeta do Senhor, boa parte da população de Judá teria sido escravizada pelos seus irmãos do norte. Ao invés de se arrepender e buscar ao Senhor, Acás buscou o auxílio do poderoso rei da Assíria. Ao ver o templo das divindades assírias, Acás ordenou que o sacerdote Urias construísse um altar similar para Judá, trocando oficialmente a religião de Judá. Acás não apenas buscou ajuda militar da Assíria, ele também se rendeu completamente ao deus assírio, e essa atitude, somada a todos os seus outros erros, são as responsáveis por colocar esse rei na posição de pior rei de Judá. Você concorda com a nossa lista? Compartilha com a gente qual a sua seleção de piores reis de Judá. Mas é claro que não falaremos apenas dos reis ruins. Nas próximas semanas, vamos nos dedicar aos reis que exerceram sua função de maneira positiva também. E se você não quiser perder a nossa seleção de melhores reis de Israel e de Judá, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!